Sabe quando a vida aperta e a gente se sente meio perdido? A gente busca um norte, um alívio, mas parece que às vezes a confusão só aumenta, né? É um sentimento bem comum. É exatamente essa sensação. As emoções, elas meio que travam tudo, né? A gente fica cego, perde a perspectiva. É como se a dor e a confusão fossem tão grandes que não dá para enxergar um palmo na frente do nariz. O coração fica apertado e a gente fica sem rumo. E aí surge uma pergunta crucial. No meio dessa luta toda, qual é o papel da igreja? Como é que uma comunidade de fé pode, de verdade, acolher e cuidar de quem está sofrendo? É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora, olhando para os ensinamentos do pastor Jairo Cáceres. Então vamos lá. Para a gente entender a proposta do pastor Cáceres, primeiro a gente precisa olhar para a jornada dele. E o interessante é que ele não começou como um especialista cheio de respostas. Muito pelo contrário, ele partiu de um lugar de muita incerteza. Olha só que forte isso. São as palavras dele mesmo. Ele dizia que a mente dele era uma grande confusão. Ele se sentia totalmente despreparado para aconselhar as pessoas. E essa sinceridade, essa vulnerabilidade, é o que o torna um guia tão confiável, tão empático, porque ele entende o que é se sentir perdido. E essa linha do tempo aqui, ela mostra essa transformação de um jeito bem claro. A jornada começa lá em 86, com a insegurança de um pastor bem jovem. Aí, em 95, vem a busca por conhecimento que traz clareza, e tudo isso culmina em 2002, com a fundação da Nutra, um ministério para capacitar outras pessoas. Ou seja, ele transformou a própria dúvida em ação. Então, qual foi a grande sacada? A virada de chave que nasceu dessa jornada toda? A resposta que ele encontrou não era um programa novo ou uma técnica especial. Era algo muito, mas muito mais profundo. O coração de tudo é essa ideia, a suficiência das Escrituras. O que isso quer dizer? É a convicção de que a Bíblia não é só um livro antigo, sabe? Mas sim um guia vivo, prático, que pode transformar de verdade a nossa vida. Desde as lutas mais pessoais até os problemas de família. Essa é a base, o alicerce de todo o resto. E aqui a gente vê o contraste de uma forma bem nítida. É uma mudança radical de mentalidade. De um lado, a gente tem o modelo antigo. O cuidado é tarefa só do pastor, é algo especializado, que só acontece quando a crise já estourou. Do outro, a nova cultura. O cuidado é a vida da igreja, é responsabilidade de todo mundo, é algo contínuo, proativo, deixa de ser um serviço para virar o dia a dia da comunidade. Tá, isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como é que essa cultura é construída? Como essa responsabilidade de todo mundo funciona no dia a dia? Vamos ver. A base para isso tudo, claro, é bíblica. A liderança tem um papel fundamental, que é dar o exemplo, é pastorear. Mas olha só, o chamado para levar os fardos uns dos outros, para aconselhar uns aos outros, isso é para todo mundo. É uma convocação para que cada membro participe ativamente desse cuidado. E, claro, isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Primeiro, os líderes precisam ser um modelo. Eles mostram como se faz. Depois, os membros são treinados, recebem ferramentas. Aí, o cuidado mútuo vira uma prática diária, uma coisa constante. E com o tempo, com paciência, isso se torna a cultura, o jeito natural daquela comunidade viver. Mas no fim das contas, a teoria só vale alguma coisa se ela muda a vida das pessoas, né? E é nos testemunhos que a gente vê o impacto real dessa abordagem. É aí que a gente vê a coisa acontecendo. Olha só o que a Carolina diz. A Bíblia se tornou viva, eficaz, para ser usada no dia a dia. Uma fonte de respostas que restauram a alma. Percebe? Para ela, a Bíblia saiu da estante e se tornou uma ferramenta real de cura para as dores mais profundas do cotidiano. E agora olha que perspectiva incrível vinda de uma cientista. A Raquel fala que a prática dela é toda baseada em evidência científica, mas que a ciência ela não consegue responder qual é o nosso motivo de viver. E é exatamente aí, nesse espaço que a ciência não alcança, que o cuidado bíblico encontra o seu lugar e o seu propósito. Então a gente começa a entender que o objetivo de tudo isso não é só apagar incêndio, sabe? Resolver problemas pontuais. O objetivo é muito maior. É uma transformação completa na maneira de enxergar a vida. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Ver a vida com novos olhos. Não quer dizer que as dificuldades vão sumir, não é isso. Mas sim que a gente aprende a olhar para elas com outras lentes. Lentes que trazem esperança, que trazem propósito, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E no fundo, o propósito maior é este. O cuidado,
o aconselhamento, o apoio. Tudo isso aponta para uma direção: ajudar cada pessoa a se tornar uma versão melhor de si mesma, mais parecida com o exemplo de Cristo. O conforto é importante, claro, mas é um meio. A transformação é o verdadeiro destino. E tudo isso nos traz a uma reflexão. Depois de olhar para esses ensinamentos, a pergunta que fica é: como o cuidado é cultivado nas nossas comunidades? É algo que fica na mão de poucos especialistas ou é, de fato, a vida compartilhada de todo mundo? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.